Vamos lá, pessoal. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Josemiro Gomes. Estou vindo lá da Bahia, da Terra do Sol. Estou vindo aqui para brilhantar esse evento maravilhoso. Vou falar um pouco sobre a tokenização de dados públicos sobre uma perspectiva jurídica. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou advogado. Eu também sou servidor público federal. Estou aqui para fazer uma abordagem, mas uma abordagem numa seara jurídica sobre a tokenização de dados, Tokenização essa que está trazendo imutabilidade para os processos e é uma forma também, deixa eu avançar aqui, então a tokenização de dados é uma forma até mais segura, para eu guardar todos os dados uma vez que eles são imutáveis, tá certo, pessoal? Então aqui a gente vai abordar a tokenização de dados públicos sobre uma perspectiva jurídica, E vou explorar também as implicações legais da conversão de dados em tokens digitais. Todo mundo que conhece o que é token digital, pessoal? Posso avançar? Todo mundo está por dentro do assunto? Beleza, galera, beleza. Então, assim, nossa discussão vai se concentrar, sobre a tokenização aplicada a dados públicos. O que são dados públicos? São dados abertos, dados de interesse da sociedade, tá certo? E vou também considerar, questões de privacidade, questões de segurança e de conformidade a atos legais, a normativos legais, ok? Então, eu vou trazer um pouco do conceito de tokenização. Antes de adentrar nessa parte de tokenização dos dados públicos, eu quero trazer para vocês um pouco do conceito, o conceito de tokenização, que, na verdade, é um processo que converte dados confidenciais, ou seja, dados sensíveis, em tokens, Tokens estes que são códigos alfanuméricos aleatórios, códigos que são imutáveis e tramitados em uma rede. Rede essa chamada blockchain. É uma rede que está revolucionando a forma de nós tramitarmos dados, na verdade. Na seara jurídica, na seara pública, isso é algo novo. Sou sincero para dizer para vocês que nós, como advogados, como operadores do direito, é algo muito novo e é um grande paradigma também para nós. Vejam vocês, nós que somos uma profissão tradicional, que a advocacia é nada mais nada menos do que uma profissão tradicional que se apega a dogmas, certo? E vejam vocês também que eu estou trazendo isso para a seara pública. Imagine um gestor, Hoje, todo e qualquer ato, numa gestão pública, numa empresa pública, seja ela federal, estadual ou municipal, todos os nossos atos são tratados através de leis. Leis que fazem regulamentações. Tá certo, pessoal? E como funciona a tokenização de dados? Basicamente, são 4 etapas, Primeiro, a identificação e mapeamento dos dados, ou seja, todo o dado que eu armazeno dentro do meu órgão, eu preciso fazer um mapeamento e identificar o que é sensível ou não, o que é que pode ser vazado e prejudicial a quem nos fornece os dados. Um exemplo claro, o órgão ao qual eu faço parte, o sistema ao qual eu faço parte no Brasil, hoje acumulamos pouco mais de 1 milhão de dados sensíveis, de profissionais ativos em nosso conselho ativo e nosso órgão. Agora, vejam vocês a quão responsabilidade do nosso gestor, enquanto responsável solidário por esse vazamento de dados, tá certo? Segunda etapa é a criação de tokens, ou seja, para cada dado sensível daquele eu vou criar um algoritmo esse para tokenizar e tramitar em uma rede blockchain, tá? E o terceiro passo, o armazenamento seguro de tokens, uma vez que eles são armazenados em locais seguros, como um vault, Vault, ou seja, um repositório de armazenamento. E, por fim, o uso desse token, certo? Esse token pode, com esses dados abertos, ao qual chamamos, pode ser usado para fins diversos, seja eles para análise, tá certo? Seja ele para simples pesquisa, seja ele também para a sociedade, ou seja, eu vou mostrar para a sociedade a qual destinação eu estou dando para o recurso público. Uma vez tokenizado, ele é imutável, certo? É uma das maiores preocupações hoje, tanto da sociedade quanto do governo. Então, eu, enquanto gestor público, eu preciso mostrar para vocês o que de fato eu estou fazendo com o recurso, que tem que ser revertido para a sociedade. E como é que eu mostro isso? Como é que eu passo de uma forma confiável? É nessa temática que a gente vai discutir, vamos avançar um pouco. E quais são os benefícios da tokenização? Segurança, sem sombra de dúvidas, por ser um processo imutável, um processo que não é decifrável,
tá? Tem uma melhor conformidade. Por que melhor conformidade? Porque hoje a tokenização consegue atender alguns normativos públicos existentes. Diga-se de passagem, eu quero frisar isso, é importante frisar que hoje no Brasil não existe um marco regulatório e nem existe também uma lei, um normativo legal que regulamenta a tokenização de dados públicos. Vejam vocês que esse tema que eu estou trazendo foi com base em alguns anos de estudo para chegar a esta conclusão e garantir para os gestores públicos e também empresários, né, da esfera privada, que o dado a qual ele armazena em sua empresa, em seu órgão, tem segurança jurídica em atendimento, né, aos normativos legais e melhor interoperabilidade, ou seja, na tramitação dos dados, ok? O que é que eu posso tokenizar hoje? Né? Vou trazer alguns exemplos de tokenização. Então, hoje, eu posso tokenizar pagamentos, ou seja, o pagamento do tributo ao qual você faz, o pagamento de uma compra que você faz em uma empresa, os dados ao qual você envia para nós, podem ser resguardados seguramente. Vou trazer um exemplo para vocês. Aquela operação a qual é feita através de um cartão de crédito. Ou seja, com a tokenização, é assegurado que no momento ao qual você envia seu dado, ele, por sua característica imutável, não vai conseguir haver vazamento desses dados, ou seja, é 100% seguro. Esses dados sensíveis ao qual é tramitado é 100% seguro, tá certo? Dados de saúde, ou seja, a rede pública hoje, através da tokenização, pode salvaguardar coisas que são do seu íntimo, coisas que são de viés subjetivo seu, ou seja, é facilmente, não é facilmente invadido esses dados, uma vez que ele é tokenizado, tá? E a tokenização também de ativos, que é uma grande novidade no Brasil. O que é tokenização de ativos? Você pode estar se perguntando, hoje é possível se tokenizar imóveis, ou seja, imaginem você um prédio, onde eu divido ele em frações, essas frações podem ser tokenizadas, ou seja, existem hoje tramitações jurídicas, né, que chamamos de extrajudicial, e por esse caráter eu consigo tramitar numa blockchain, uma vez que ele é imutável, e te garanto que esse token é seu, ninguém vai conseguir tomar de você, ou seja, existe hoje ritos que eu posso assinar extrajudicial dispensando a presença de um juiz, ou seja, a presença do Estado para validar ato que foi acordado entre eu e você. Perceba isso, olha que interessante. Também é possível tokenizar safra, gente. Safra de agronegócio. Uma plantação de milho, por exemplo, uma criação de gado. Eu posso pegar uma cota à parte daquilo, tokenizar e garantir que aquilo é seu. E você pode também, né, negociar livremente aquilo. Tá certo? Veja vocês que, por o caráter imutável, ele não pode ser, né, vamos dizer assim, alterado, né? Uma vez que na blockchain é formado por blocos dentro de uma rede. Ok? Vamos lá avançar um pouco. E aí, essa pergunta, né? Onde está tokenizado esse registro, né? Onde o token está registrado? Então, hoje, a tokenização, né? O seu token, ele está registrado dentro de uma rede blockchain. Blockchain essa que pode ser pública, né? A exemplo da Ethereum, da Bitcoin, ou de uma blockchain privada. Hoje no Brasil já existe uma blockchain privada no âmbito dos cartórios. Existe um órgão público hoje chamado Colégio Notorial. Colégio Notorial esse que regula todos os cartórios extrajudiciais do Brasil. Então hoje já foi desenvolvida uma blockchain pública para garantir que essas avanças jurídicas elas não sejam, né, modificadas, não sejam alteradas. Existe também a blockchain pública, como eu já falei, a blockchain pública e a privada, ok? E a tokenização de dados públicos em uma perspectiva jurídica? Qual a garantia que nós, enquanto advogados, podemos dar para os gestores, podemos dar para o empresário da seara privada? Qual a garantia que eu posso dar para ele, com a carteira de clientes ao qual ele tem, que esses dados, de fato, não serão invadidos, não serão vazados? Como é que eu posso dar essa garantia para eles? Então, hoje no Brasil, pessoal, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13709 de 2018, que ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais, a fim de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Ou seja, a lei regula o que é dado sensível. Ou seja, eu tenho que garantir para o meu usuário, eu tenho que garantir para o cidadão que o dado
que o dado dele, a qual está sendo armazenado, seja seguro de ponta a ponta, desde o armazenamento até a emissão, para que esse dado não seja usado de forma errônea. Mas eu digo a vocês que a tokenização em uma rede blockchain vem aqui para quebrar esse paradigma. Só quero reiterar que hoje no Brasil não existe lei regulamentando a tokenização, mas por conta, né, da anonimização de dados, ou seja, a própria LGPD, em seu artigo 12, fala acerca de algumas formas de mascarar os dados, tá certo? Então, eu posso fazer o mascaramento, que é uma forma de anonimizar, ou seja, os dados são substituídos por informações fictícias. Quem aqui já fez concurso público, alguém já foi citado em algum edital público. Percebam, quando coloca o número do seu CPF, né, que é um dado sensível, eles ocultam os dois primeiros números e os dois últimos. Deixa só os números do meio. Tem também a criptografia, tá certo? Que os dados são transformados em um código indecifrável. E tem também a tokenização, que é a forma hoje mais segura de deixar um dado no anonimato. Mas a LGPD, lá no seu artigo 12, fala o seguinte, que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fins desta lei, ou seja, da LGPD. Por quê? Porque quando o processo de anonimização ao qual foram submetido for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando esforços razoáveis puderem serem revertidos. Resumindo para vocês, hoje o órgão público, hoje a empresa privada que tokenizam seus dados, eles não estão passivos de serem imputados pelas punições da LGPD em caso de vazamento de dados, porque é indecifrável esse código. Então, digo a vocês que é impossível entrar nessa rede blockchain, para estar buscando essas informações, para estar usando de forma errônea. Ou seja, eu dou garantia para o empresário, hoje eu consigo dar garantia para o gestor público que os dados armazenados em um token serão imutáveis. Ou seja, logo essa lei não atinge, eu não consigo ser punido por ela, ok? Deixa eu voltar um pouco, eu quero trazer só um exemplo também do órgão onde eu faço parte, pessoal. Hoje já discute lá, nós tokenizamos, né, contratos públicos por meio de uma smart contracts. Alguém já ouviu falar de smart contracts aqui, ou contratos inteligentes? Nosso mestre aí já ouviu falar muito, né? Inclusive meu mestre, pouquinho, né? Alguns anos de estudo, mas vamos por parte. Né? Então, assim, hoje, uma forma de eu salvaguardar o que foi avançado naquele contrato seja cumprido é através de um smart contract tokenizando todo o passo a passo do objeto ao qual for executado. Exemplo, contrato para prestação de serviço de limpeza de uma área. Veja vocês que um município de Brasília, o Distrito Federal tenha 20 escolas públicas com X metros quadrados. Então, isso inviabiliza que o prestador de serviço faça uma medição informando que fez uma varrição de, 12 mil metros quadrados, uma vez que essa escola tem 500 metros quadrados. Isso vai estar armazenado através de um token. Token esse que foi registrado, né? Registrado no momento do termo de referência, no momento da avança do contrato e no momento da medição. Então, não é possível burlar essa medição. Não é possível nós hoje fazermos o que chamamos de glosa, ou seja, executar um e ganhar dois, e posteriormente executar dois e ganhar um. Veja vocês que a coisa é amarrada de ponta a ponta, né? A tokenização garante que esse processo seja armazenado de ponta a ponta, evitando assim, né, o vazamento desse dado, evitando a mutabilidade desse dado. Então, pessoal, esse exemplo que eu queria trazer para vocês, foi um pouco da experiência que eu queria trazer para vocês. Estou trazendo um pouco do meu token pessoal ali, né? Que eu não é um dia de trabalho meu, e outro dia eu dando um rolezinho de skate na praia, ou seja, foi um token pessoal meu, que só eu sei desses dois momentos. Porque esse momento foi guardado para mim, só eu sei. Por que vocês estão sabendo? Porque eu peguei meu token público e enviei para vocês. Ou seja, o meu token público aqui, ó, mostrando que eu estava um dia no Tribunal de Contas da União, né? Em audiência pública. Estou mostrando para vocês um dia de trabalho meu. E mostrei também esse dia aqui, foi no dia 10 de dezembro de 2023, na praia de Aracaju, na praia de Atalaia, dando um rolezinho de skate lá, tal, no final da tarde. Então, assim, é quase que, né, até, vamos dizer assim, diferenciado, né?
coisa meio que incompatível, advogado todo de terno dar um rolê de skate no final da tarde, né? Porque hoje vocês estão sabendo, porque eu peguei meu token e enviei para vocês. Ou seja, que isso é um token de um cotidiano meu, a qual pertencia a mim, e eu enviei esse token para vocês. Se eu não enviasse esse token para vocês por meio dessa imagem, ou seja, isso não seria, né, decifrado. Ninguém saberia esses dois momentos da minha vida, ok? Esse aqui é meu arroba. Pode me procurar lá no Instagram, principalmente no LinkedIn também, para a gente bater um papo, amadurecer mais acerca da tokenização de dados. Fico à inteira disposição de todos. Forte abraço e Deus abençoe.